Olá! Você teve um diagnóstico recente de alguma doença e como tratamento para essa doença te foi proposta uma cirurgia e você está tendo que escolher entre a cirurgia laparoscópica ou a cirurgia robótica e você está em dúvida, não está sabendo muito por qual caminho seguir, esse vídeo é para você. Meu nome é Diego Gouveia, sou médico urologista, estou aqui com o Dr. Paulo Maron e a gente vai hoje tentar justamente ajudar na decisão, tirar as dúvidas das pessoas que a gente vê que é muito comum hoje em dia, né, Paulo? O paciente chega procurando e fala, olha, eu tive, por exemplo, um diagnóstico de câncer de rim, vou ter que fazer uma cirurgia parcial do rim ou um câncer de próstata, por exemplo, e o teu médico falou, olha, você vai ter que retirar a próstata, ou você vai ter que tirar um pedaço do rim ou alguma outra cirurgia abdominal qualquer, e o teu médico chegou e falou, olha, a gente pode fazer essa cirurgia por laparoscopia e a gente pode fazer essa cirurgia por robótica. Então, o objetivo do vídeo hoje é a gente justamente explanar e tentar explicar bem para vocês as diferenças, como que, quais são as vantagens e desvantagens desses dois métodos para poder auxiliá-los aí nesse processo de decisão por qual via, qual caminho seguir, né? Então, para começar, antes de adentrar especificamente esse caminho de diferenças entre a cirurgia laparoscópica e a cirurgia robótica, vantagens e desvantagens, a gente vai percorrer um caminho um pouquinho mais longo no intuito de que vocês entendam exatamente do que se trata, né? Então, assim, num passado mais remoto, não existia nem a via laparoscópica, então todas as cirurgias, né, Paulo, eram feitas por via aberta. A gente fazia, né, cortes maiores e tudo mais, e com a nossa própria mão, usando instrumentos ali meio rudimentares, a gente fazia cirurgias. Por que então, Paulo, que nesse universo aí de cirurgias abertas, por que a medicina evoluiu no sentido de começar a fazer cirurgia por laparoscopia? O que é a laparoscopia e quais são as vantagens da laparoscopia em relação à cirurgia aberta? Bom, a laparoscopia é um procedimento que a gente faz através de pinças que atravessam a cavidade abdominal, né, para cirurgias abdominais, em que a gente evita o contato direto das nossas mãos, né? E isso, qual é o benefício de você ter uma cavidade fechada? Você tem uma série de benefícios. A gente sabe que com a exposição do intestino e de estruturas abdominais exposta ao ar livre, a gente, além de estar exposto a maiores chances de infecção, a gente também evita perda de calor, né? E o organismo precisa desse calor, né? É muito imperceptível isso, mas na prática isso resulta numa melhor recuperação. Então, por isso que a laparoscopia ela trouxe uma série de benefícios do ponto de vista de recuperação pós-operatória. Além disso, as pinças, quando a gente manipula os órgãos com as pinças, a gente termina sendo mais delicado, né? Porque são pinças que têm ali uma certa... são pinças finas, que são delicadas, a gente consegue um manuseio das estruturas de uma maneira menos grosseira do que as próprias mãos, né? E muitas mãos com luva entrando na cavidade abdominal, isso provoca também reações inflamatórias no organismo, que na cirurgia laparoscópica não vai ter nenhum contato desse tipo de tecido, né, das luvas, nos órgãos. Então, por isso que a laparoscopia trouxe uma série de vantagens e a gente foi ganhando espaço em todas as áreas áreas cirúrgicas, né? Isso é muito interessante quando a gente vai reoperar um paciente que no passado foi operado. Se ele foi operado por uma cirurgia aberta, por exemplo, ou por uma cirurgia laparoscópica, a diferença ali nas aderências, né, na bagunça, entre aspas, que fica ali dentro do intestino, é muito marcante entre a cirurgia aberta e a cirurgia laparoscópica, né? E isso sem falar em várias outras vantagens, por exemplo, a questão da própria cicatriz, né? Eventualmente, para tirar um rim por cirurgia aberta, a incisão era uma incisão muito grande, eventualmente a gente tinha que tirar a costela também, né? Então, assim... realmente a cirurgia laparoscópica, como o Paulo bem falou, que ela acabou representando uma via de acesso menos invasiva. Vejam, é a mesma cirurgia, são os mesmos objetivos. É retirar o rim, é retirar a próstata, é retirar um pedaço do rim, é consertar um defeito na junção do rim com o ureter. A proposta é a mesma, o que muda é a via de acesso, né, Paulo? Então, assim, eventualmente você vai trocar uma cicatriz grande num lugar onde você não consegue disfarçar, por exemplo, que até principalmente para o paciente o público do sexo feminino, eventualmente é até bastante importante, né? Então tem a questão da cicatriz, a recuperação pós-operatória, a dor pós-operatória, chances de infecção, tempo de permanência hospitalar, retorno para as atividades habituais.
Então, como a gente transformou a cirurgia numa cirurgia minimamente invasiva, as vantagens foram muito grandes, né? E a era cirúrgica, ela não tem tanto tempo assim, né? Quando a gente começou isso, tem pouco mais de 100 anos que começou a fazer cirurgias mais seguras, né? Com as cirurgias abertas. Então, quando a gente fazia uma cirurgia naquela época, a intenção é vou tratar um mal que está acontecendo dentro da cavidade e muitas vezes o paciente até não conseguia sobreviver daquela cirurgia. Então, o objetivo inicial era eu tratar uma doença. Aí, com o passar do tempo, com a segurança da esterilização, questão dos antibióticos, tudo isso, a gente foi indo além, né? Então, além de tratar a doença, a gente quer também uma boa recuperação. Então, nossa preocupação nos últimos tempos é, além de resolver o problema, eu também tenho que trazer de volta para o paciente a qualidade de vida que ele tinha ainda antes da cirurgia. Então, a tendência da cirurgia foi ficando cada vez menos invasiva, justamente porque isso faz com que o paciente recupere melhor. Exatamente. Então, eu quis trazer dessa forma meio temporal como é que as coisas foram evoluindo para ficar mais fácil de entender. Então, a gente tinha essa cirurgia aberta, ou convencional, nos primórdios aí, né, dos procedimentos cirúrgicos, e a gente desenvolveu a medicina, né, as pessoas desenvolveram instrumentais que foram mais específicos para fazer esse tipo de cirurgia, né, onde através de pequenas incisões na pele, através de portais ali, de instrumentos que foram desenvolvidos com essa finalidade, a gente começou a fazer cirurgia. E um detalhe só que é curioso para o pessoal saber, no passado a gente ouvia muito falar do ditado, né, que grandes incisões, grandes cirurgiões. Exatamente. Então assim, quanto maior fosse o corte que você fizesse na barriga, você era considerado um cirurgião de peso. Exatamente. Né? E hoje, por incrível que pareça, é até o contrário, né? Hoje a gente tenta, justamente por causa desses conceitos que foram se criando nas últimas décadas, as incisões, obviamente, elas têm que ser o menor possível, né? Eu quero só que vocês guardem uma informação que como a pinça ela atravessa a cavidade abdominal, como se a cavidade abdominal estivesse aqui, a pinça atravessa. Então, o movimento que a gente tem que fazer dentro da barriga do paciente é um movimento inverso. Então, se eu quero que a minha pinça desça, eu tenho que subir a minha mão. Se eu quero que ela vá para o lado direito, a minha mão vai para o lado esquerdo. Então, é um movimento em espelho, que para a gente aprender a fazer esse movimento é muito trabalhoso. A gente nem lembra muito dessa dificuldade, né, Paulo? Depois de algumas dezenas de centenas de cirurgias realizadas, isso fica meio medular, a gente fala. Então, vai ficando ali mais fácil de fazer, mas ainda assim é um movimento extremamente complexo porque é um movimento em espelho. Então, a laparoscopia ela tem um monte de vantagem, mas ela é muito difícil de ser realizada do ponto de vista técnico. O treinamento para que um cirurgião, para que comece a fazer de fato essa cirurgia por laparoscopia, é um treinamento que demanda muito tempo, muito investimento, né? Então é bastante complicado. Eu quero que vocês guardem essa informação porque mais para frente a gente vai retomar nesse ponto. Então tudo bem, a gente vinha fazendo cirurgias abertas, né? E a gente desenvolveu o método para poder começar a fazer a cirurgia por laparoscopia. E aí, aparentemente, estava tudo bem. Nesse cenário surgiu a cirurgia robótica. Primeira pergunta, Paulo, por quê? Por que surgiu a cirurgia robótica? Qual que é a diferença entre a cirurgia robótica e a cirurgia laparoscópica? Quando a gente vai operar, como a gente tem feito muito ultimamente, quando a gente vai fazer uma cirurgia robótica, entramos em campo, você e o robozinho um a mais ali que ajuda na cirurgia junto com a gente, é como se fosse um terceiro elemento. Como é que funciona? Por que surgiu e mais ou menos como que funcionam essas plataformas de cirurgia robótica? Então, assim, a cirurgia robótica, na realidade, é uma tecnologia. Então, a gente chama de robô, né, porque foi o nome dado àquela tecnologia que ajuda a gente a operar. Mas, na realidade, são braços comandados pelo cirurgião, então o robô não tem autonomia nenhuma, ele não realiza o procedimento sozinho, depende totalmente dos nossos comandos, né? Ele não ganha vida, muita gente acha que vai fazer igual a filme de ficção científica, o robô pode ganhar vida e fazer alguma coisa errada na barriga, mas na realidade não, ele depende totalmente dos nossos movimentos, dos nossos comandos, é como se você estivesse num videogame. Ele não tem autonomia, né? Exatamente. Então assim, é o primeiro conceito. E a cirurgia robótica nada mais é do que eu utilizar um equipamento de última geração para me ajudar. Ajudar em quê? Justamente no surgimento da robótica, que foi melhorar resultados funcionais. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, o câncer de próstata que a gente opera, o paciente no passado tinha muito preconceito da cirurgia por conta da impotência, questões urinárias envolvidas. Na cirurgia robótica a gente tem um refinamento ainda mais apurado, porque a gente tem uma nova tecnologia para manipular os tecidos. Além disso, a gente tem uma ampliação muito grande de visão. A gente tem até uma visão melhor que do nosso olho. Então, além disso, o fato de ser robótica e envolver tecnologia, a gente tem uma infinidade de coisas sendo desenvolvidas e sendo agregadas aos sistemas. Então, a cirurgia robótica obedece aí a uma
uma mudança tecnológica no mundo em todas as áreas, né? Você pensar no setor agrícola, em todas as áreas entraram os robôs e na cirurgia não foi diferente. Exatamente. Então, assim, trazendo de volta para essa esteira do tempo, no passado, quando fazíamos cirurgias abertas, a gente fazia incisão, pegava instrumentos ali bem rudimentares de fato, a gente colocava a mão dentro do paciente e fazia a cirurgia. Quando surgiu a laparoscopia, eram pinças que eram, obviamente, um pouquinho mais complexas do ponto de vista ali de funcionamento, porque elas tinham que adentrar incisões ali muitas vezes de 5 milímetros no paciente, mas basicamente eram pinças que abriam e fechavam, né? Então, eram pinças mais complexas, mas ainda com funcionamento muito simples, né? E que tinha esse movimento em espelho, que a gente não conseguia fazer coisa assim muito complexa com essas pinças, né? Já nessas plataformas robóticas, o cirurgião, e esse que é o grande pulo do gato, o cirurgião ele não coloca as mãos na pinça. As pinças elas são conectadas a uma plataforma robótica e o cirurgião controla a distância, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa distância daqui a pouco, mas ele controla a distância, essas pinças através de um console onde a gente consegue fazer a manipulação e o movimento dessas pinças. Então, se você coloca a sua mão para cá, o braço do robô vai para cá. Então, ele vai fazer exatamente o mesmo movimento. E a gente vai ressaltar aqui o que o Paulo já falou, sem autonomia. O robô não vai fazer nada sozinho. Eventualmente ele vai ter um filtro de tremor, se o cirurgião está tremendo, lá na pinça não vai tremer, mas ele não toma nenhuma decisão, né? Só que o fato do cirurgião não colocar a mão direto na pinça, isso faz com que o movimento fique mais ergonômico, porque se você, na plataforma robótica, se você quer colocar a sua mão para cá, você coloca para cá, e lá na pinça, lá dentro, então não é um movimento em espelho. Então é um negócio, até falando um pouco da empresa, mas é um negócio mais intuitivo, né? A verdade é essa, porque você fica um pouco mais fácil de fazer isso. Além disso, as pinças são poliarticuladas. Então, não é só o movimento de abre e fecha das pinças da laparoscopia, é o movimento realmente que é muito mais similar, né, Paulo, à mão humana, não é? A intenção foi justamente essa. O que a gente aprendeu com a laparoscopia, a gente resolveu desenvolver na robótica. Então, o que a gente não tinha de movimento? O movimento 360 graus, 720 graus que a pinça da robótica tem, a gente não tinha na laparoscopia. E isso fazia falta, muitas vezes, em alguns casos, Sim. quando a gente estava em campo cirúrgico. Então, o desenvolvimento foi baseado nos movimentos humanos e também na falta que a gente tinha da laparoscopia que precisava ter ali para desenvolver mais habilidades cirúrgicas, né? Eu costumo muito citar o exemplo, às vezes quando eu estou conversando, a gente já teve esse tipo de coisa algumas dezenas, centenas de vezes, o paciente ter que decidir se vai para a laparoscopia ou se vai para a robótica, e daqui a pouco a gente vai adentrar um pouquinho mais nisso daí também, mas eu costumo usar para o paciente o seguinte exemplo: se você colocar um residente de cirurgia, uma pessoa que está em processo de formação para ser cirurgião, e colocá-lo numa plataforma de treinamento de laparoscopia, que a gente chama de caixa preta, e colocar lá aquelas borrachinhas de dinheiro, liguinha de dinheiro, e colocar lá, sei lá, 2 parafusos, e colocar o residente de cirurgia para pegar essa borrachinha, colocar num parafuso e colocar outro, ele vai ficar lá um tempão até ele conseguir. Eventualmente ele vai passar uma tarde lá tentando e não vai conseguir, justamente por essa questão que o nosso cérebro é difícil de se adaptar à questão do movimento invertido e tudo mais. Se você colocar num simulador de robô, para o mesmo residente que não tem experiência nenhuma fazer isso daí, ele vai fazer isso em segundos, ele vai pegar a liguinha de dinheiro e vai colocar lá. Por quê? Porque é uma coisa muito mais intuitiva, é mais fácil, né? E isso, obviamente, aliado a várias outras questões e tudo mais, isso melhora muito a questão da visualização e dos resultados da cirurgia. Que nem o Paulo falou, a gente não quer só tirar a próstata, a gente quer tirar a próstata, mas a gente não quer que o paciente fique usando fralda, não quer que o paciente fique com incontinência urinária, não quer que o paciente fique com disfunção erétil, com dificuldade de ereção. A gente quer que o paciente saia curado do câncer sem usar fralda e com a ereção boa, que são o que a gente chama de endpoints, né, o que a gente quer atingir aí realmente com a cirurgia. E a obtenção desses objetivos na cirurgia robótica, ela ficou realmente muito mais factível, né, Paulo? Exatamente. A robótica ela trouxe benefícios justamente porque te alcança isso que você falou, que é o resultado tanto oncológico, que a maioria dos casos operados pela robótica terminam sendo de câncer, mas além disso a gente trouxe o benefício funcional. Então eu quero devolver exatamente a vida que o paciente tinha antes ou pelo menos próximo, né? E a gente está caminhando para melhorar cada vez mais os resultados porque a gente consegue agregar mais tecnologia àquela tecnologia que existe, né? Então, assim, a gente vem desenvolvendo aí, algumas empresas do mundo vêm desenvolvendo robôs melhores, inclusive com mais capacidade, porque uma coisa que é interessante falar, a percepção, né, como você comentou, a percepção na realidade da pinça lá dentro, como não tem contato direto com a mão humana, essa é uma percepção visual.
né? Então, o cérebro ele é tão capaz que ele consegue olhar aquilo e entender que aquele tecido que a pinça está tocando, ele é mais duro, ele é mais mole. Então, a gente não tem o tato real, né? A gente tem a sensação através do olho. Isso é muito interessante. E o desenvolvimento hoje de novas plataformas faz com que a gente comece a ter a percepção tátil mesmo. Exato. Né? Então, você vê que a tecnologia não para, né? E assim, então tudo bem, tinha cirurgia aberta, passamos para a cirurgia laparoscópica, ainda temos tanto uma quanto outra, mas atualmente a gente tem essa plataforma robótica que a gente tentou deixar aí bem claro. Outra coisa, antes de eu passar para o próximo passo que eu falaria, que seria a questão, tipo, temos a laparoscópica e temos a robótica. Se a robótica é tão melhor, por que não tem só a robótica? A gente vai ainda entrar nisso daqui a pouco. Mas tem um ponto que é muito importante. Até pouco tempo atrás, até cerca de 2 anos atrás, só existia uma plataforma robótica por questões de patente, né, Paulo? Que é a plataforma da Vinci de uma empresa que chama Intuitive, né, dos Estados Unidos. Essa plataforma, foi quebrada a patente foi quebrada e hoje em dia, que nem o Paulo falou, tem aí algumas dezenas de empresas no mundo desenvolvendo as plataformas concorrentes e tudo mais. E tudo bem, então a gente tem aí uma sensação de que, obviamente, uma cirurgia melhor e tudo mais, e aí a gente teria que discutir entre a laparoscopia e a robótica. A gente vai falar da questão da decisão daqui a pouco. Mas uma coisa que é importante é que, assim, isso é muito, muito controlado. Então, quando você vai fazer uma cirurgia laparoscópica, por exemplo, existem dezenas de centenas de empresas no mundo que fazem pinças. E as pinças, elas têm pinças de melhor qualidade e pinças de pior qualidade. Isso não existe na robótica. As pinças da robótica, elas têm uma vida útil. E após aí, isso varia de pinça para pinça, mas geralmente 20 vidas, por exemplo, a pinça queima e não pode ser mais utilizada. Então, sempre que você vai fazer uma cirurgia robótica, você garante que aquele material que vai ser utilizado é o mesmo em qualquer hospital, independente de qual lugar você vai fazer. E isso não é verdade, por exemplo, para a cirurgia laparoscópica. Isso aconteceu muito no passado. Eventualmente, o convênio do paciente dava acesso a tal hospital que você não conhece. Aí tudo bem, vou lá operar meu paciente por laparoscopia em algum hospital. Você não tinha como garantir a qualidade das pinças, a qualidade da torre de vídeo, a qualidade do insuflador de gás que a gente precisa para fazer a cirurgia. Então, como não existia uma padronização, a gente sempre ficava de fato muito preocupado. E se a tesoura não cortar? E se a pinça não abrir? E se o insuflador não for suficiente? Se a ótica for ruim? Se a câmera for ruim? Se a torre for ruim? Então, isso impactava, assim, sobremaneira na realização da cirurgia e, obviamente, nos resultados, no tempo de cirurgia, tempo de internação. Isso é uma vantagem também, assim, indiscutível da questão da robótica, porque você sabe que você vai chegar lá, independente de ser hospital A, B, C ou D, vai ser aquela plataforma robótica a qual você já está adaptado e não vai ter problema nenhum, né, Paulo? Exato. E sobre a questão da vantagem da laparoscopia sobre a robótica, né, algumas coisas são importantes. Claro que vai ter cirurgia, por exemplo, se a gente vai falando de vesícula, né, retirada da vesícula, o apêndice, muitas vezes o robô tem um processo de a gente ter que acoplar o robô ao paciente. Isso demora, às vezes isso demora alguns minutos, até quase 1 hora. É tipo um ritual, né, que a gente tem que seguir. Exato, e às vezes uma cirurgia dessa é mais simples do que isso tudo. Então não vale tanto a pena você pensar na robótica para alguns casos. Então por isso que nem toda cirurgia deve ser transformada em robótica, né? Por outro lado, quando você exige resultados funcionais, e isso na urologia é muito, muito evidente, por isso que cada vez mais a migração para a robótica para nós, é habitual e é uma coisa comum. Agora, se a gente falar assim, se pudesse usar sempre robótica seria melhor? Sim, isso acontece nos Estados Unidos, né? Lá praticamente as cirurgias de outro modo acabaram. Exato. Então a grande maioria do volume cirúrgico dos pacientes americanos, eles são feitos através da robótica. É o que o Paulo falou. Por exemplo, vale a pena você pegar um avião para ir do ponto A para o ponto B? Depende. Eventualmente, para ir de São Paulo para São Caetano, por exemplo, não vale a pena você ir de avião. É muito melhor você ir de carro. Mas para ir de São Paulo para Fortaleza, dá para ir de carro? Dá. Mas é bem melhor ir de avião. Então, você tem que ver aquilo ali que você está indicando, né? Cirurgias que são tecnicamente, eventualmente até um pouco mais simples, às vezes se você fizer por laparoscopia, você vai fazer com a mesma segurança, com menos tempo, com menos custo. Então, eventualmente, a plataforma robótica não vai ter tanta aplicabilidade, exceto em casos que seria o extremo aí, por exemplo, dos Estados Unidos, onde os cirurgiões muitas vezes não têm nem mais a formação de laparoscopia, vão direto para a robótica e eventualmente até para cirurgias mais simples acaba sendo feito ali por robótica. Mas, seguindo,
Tá, robótica é melhor. Por que ainda tem as duas? Porque aqui no Brasil a gente sempre está frente a essa questão do paciente estar na dúvida se vai seguir a via da laparoscopia ou a via da robótica. E aqui a gente pode entrar, inclusive, na parte burocrática. Por que isso acontece, Paulo? Sendo que a robótica é melhor, por que coexistem ainda as duas vias de acesso? Acho que tem duas coisas, né, para a gente falar. Primeiro que é a questão do acesso. Não é toda cidade, não é todo hospital que tem o robô. O robô tem que ser comprado pelo hospital. Então, o robô é caro, né? Exato. E ele não anda pelos ambientes, né? Então, ele é comprado para aquele hospital específico. Então, isso já é um detalhe muito importante para acesso, que muita gente não vai ter no interior do Brasil, né? Então, esse é o primeiro ponto. E segundo, que é uma cirurgia de fato cara. É uma cirurgia muito cara. Ainda adquirir uma plataforma robótica são alguns milhões de dólares. Então, tem que ver o racional do custo de um lado e do outro, exato, né? Tanto para adquirir quanto para manter, né? Não é só comprar, né? Depois, assim, a manutenção desse aparelho, a programação que tem como se fosse das revisões que o hospital tem que fazer é uma coisa que fica muito cara, né? Exato. E além disso, né, aí o último ponto é que quem tem convênio, a gente sabe que a discussão que existe a robótica não tem no SUS. A laparoscopia entrou no SUS há pouquíssimo tempo. Então você vê, a cirurgia laparoscópica no Brasil, que a gente faz na nossa área, tem mais de 25 anos. Mas seguramente entrou nos últimos 10 anos para a gente começar a fazer nos nossos pacientes. Então você vê que as coisas são vagarosas, principalmente no sistema público. Agora, quando a gente fala de convênio, né, no sistema privado de saúde, também a gente tem que passar por um crivo, uma análise aí de logística, de custo, para poder entrar e os convênios serem obrigados a pagar esse tipo de procedimento. Então, por isso que não é disponível e nem todo mundo faz. E aí, nesse momento, entra a questão de decisão do paciente, porque ele vai ter que arcar com o custo de cirurgia particular. Então, acho que isso é o que transforma a cirurgia robótica hoje ainda remota, não é o volume maior de cirurgias, né? E assim, a gente tem que ver que as coisas elas vão evoluindo, mas não é do dia para a noite, né? A gente fazer cirurgia aberta, a partir de amanhã vamos fazer só laparoscópica. Não. Paulo pegou essa fase e eu peguei. Eu peguei essa transição da cirurgia aberta para a cirurgia laparoscópica. Eu vi pessoas defendendo de maneira ferrenha o fato de que a cirurgia tinha que continuar sendo aberta porque os resultados eram bons. Então existe inclusive uma certa resistência de quem faz a cirurgia aberta, por exemplo, que eventualmente ainda não se atualizou, vamos colocar assim. E aí até aquilo ali se consolidar e tudo mais. Só que na robótica tem um negócio muito acentuado que é justamente uma tecnologia que foi desenvolvida no primeiro mundo para o primeiro mundo. Então, a gente que está no terceiro mundo, a gente tem essa questão da limitação do preço mesmo, do investimento. Então, colocando do ponto de vista prático, vamos colocar aqui 3 situações: o paciente do SUS, o paciente de convênio e o paciente particular, certo? O paciente do SUS, são raríssimas as situações onde ele vai ter acesso à cirurgia robótica. A gente pode colocar aí 2, 3 centros no Brasil que um percentual ali acaba conseguindo fazer por cirurgia robótica. Mas isso ainda está assim engatinhando, isso é coisa para muitos anos. Então a gente nem vai falar sobre isso. No SUS, como o Paulo falou, no SUS, como o Paulo falou, não tem ainda nem muita cirurgia laparoscópica. Então, por exemplo, eu atuo num determinado lugar que quando o paciente vai operar pelo SUS, a cirurgia é aberta, quando ele vai operar por convênio, a cirurgia é laparoscópica, né? Só para vocês terem uma noção. Então, SUS é isso, né? A gente não tem muita possibilidade de fazer cirurgia robótica. O próximo passo seria justamente o paciente de convênio. E aí, como que funciona? Existem algumas exceções, certo? Mas como que acontece na maioria das vezes? O paciente de convênio, ele vai ter cobertura para fazer a cirurgia por laparoscopia, mas não vai ter cobertura para fazer cirurgia por robótica. Em alguns casos, por exemplo, o convênio que dá direito a reembolso, ele eventualmente pode internar pelo convênio e pagar só para ter um upgrade para poder ter acesso à cirurgia robótica, que acontece muitas vezes, para que vocês entendam. E, num outro extremo, seria o paciente particular, seria o paciente que não tem convênio, mas tem condições de arcar por uma cirurgia. Aí ele vai poder investir um determinado valor para fazer a cirurgia laparoscópica ou um valor superior, muitas vezes significativamente superior, né, Paulo? Para poder fazer a cirurgia por robótica. Então, assim, no frigir dos ovos, no fim das contas, o que conta é o valor que o paciente ali vai ter que investir para poder ser submetido ao procedimento. E a gente sabe que do ponto de vista isso varia de pessoa para pessoa, cada um tem a sua realidade, mas do ponto de vista de país do terceiro mundo, é um investimento que é considerado significativo, né, Paulo? Vale uma ressalva, né, Diego? Não é porque indicaram a cirurgia aberta para você que a cirurgia não vai ser bem feita, né, e não vai tratar o seu problema. Então, na realidade, assim, a gente tem que falar o contrário, né? A maior indicação hoje ainda continua sendo cirurgia aberta. E as cirurgias abertas
podem ser muito bem feitas e com bons resultados. Então isso vai depender de uma série de questões, inclusive a experiência do cirurgião. Então seja o cirurgião que tem experiência com cirurgia aberta, laparoscopia ou robótica, eles vão entregar bons resultados. Então você imagina que um cirurgião que não sabe operar robótica, se meter a operar robótica, ele não vai entregar um bom resultado. Mas se ele é um bom cirurgião de cirurgia aberta, ele vai te trazer o melhor resultado possível e vice-versa. Então é importante ressaltar isso, porque muita gente que assiste a gente tá no sistema público de saúde, né? E eles não vão ter acesso fácil, mas é importante se tranquilizar, procurar saber mais do seu cirurgião, se informar, assistir esse tipo de vídeo para que você possa ter essas informações e não ficar com medo, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, olha, infelizmente eu não tenho acesso e eu vou ter o pior tratamento para mim. Não é por aí, depende de uma série de questões. Assim como a recíproca mesmo, não é porque um indivíduo vai ser submetido a uma cirurgia robótica que o resultado está garantido, que com certeza as coisas não são assim. É uma evolução que aconteceu no ato da cirurgia ali, são muitas tecnologias que são envolvidas, estão em constante desenvolvimento, né? E a gente pode dizer praticamente com certeza absoluta que logo a cirurgia robótica vai ser suplantada por algum outro tipo de tecnologia, algum outro tipo de maneira de fazer a cirurgia, ou eventualmente nem vai ser mais cirurgia, vai ser alguma outra coisa e a cirurgia robótica vai ficar defasada. Então a gente está falando de hoje, 2024. Hoje a gente sabe que é mais fácil que a gente obtenha resultados principalmente funcionais positivos, que é lançando mão de tudo que a plataforma robótica tem para oferecer. Então, voltando para o começo do vídeo, se você teve diagnóstico aí de qualquer doença, como a gente citou, por exemplo, câncer de rim, câncer de próstata e tudo mais, é sempre bom discutir, de fato, se foi te proposta, falar, vamos fazer a nefrectomia parcial laparoscópica, por exemplo. É sempre bom conversar, discutir com o seu médico, que realmente, eventualmente, aquela ali vai ser a melhor opção. Ou não. Então, eu acho que é uma questão assim de que vocês têm que ter ciência da tecnologia, de como que isso daí é feito, para que possa decidir, porque eu sempre falo isso com meus pacientes, uma vez que operou, depois você, não adianta voltar atrás, ficar pensando, pô, mas se eu tivesse feito robótica não teria sido melhor e tal. Então é pesquisar, é o que a gente tenta trazer para vocês aqui, conhecimento, informação. Conhecimento e informação são essenciais nesse processo de tomada de decisão e o objetivo nosso aqui era justamente esse, explicar, adentrar aí o universo da cirurgia robótica, explicar como é que isso funciona, para que facilite aí a tomada de decisão, mas como o Paulo mesmo falou, se você está inserido num contexto onde, numa cidade que não tem nem laparoscopia, os cirurgiões só fazem cirurgia aberta, mas eles têm muita experiência e os resultados são muito positivos. Ok, você vai seguir com a cirurgia aberta e muito provavelmente você vai ter resultados bons também. Só que tem as outras possibilidades e elas sempre têm que ser discutidas também, né, Paulo? Uma coisa bem curiosa, né? Os resultados da cirurgia aberta melhoraram com a cirurgia robótica. A partir do momento que a gente descobriu como fazer uma cirurgia melhor com a robótica, a gente conseguiu também melhorar os resultados da aberta e vice-versa. Então, todas as técnicas foram ganhando a partir do momento que você tem uma que é considerada de excelência. Então, todo mundo ganha com isso. Tanto o cirurgião que já tinha volume, já tinha experiência, ele ganha mais fazendo cirurgia aberta, agora sabendo como é que opera na robótica, e vice-versa. A gente também aprende muita coisa da cirurgia aberta que a gente usa na robótica. Tecnologia dos carros de Fórmula 1, com o passar do tempo, elas vão sendo agregadas no carro que a gente usa no dia a dia, né? Só um paralelo aqui como uma brincadeira mesmo. Mas é exatamente isso. A visualização das estruturas ali anatômicas com o advento da cirurgia laparoscópica e da cirurgia robótica realmente assim, melhorou tanto o nosso entendimento sobre a anatomia e o funcionamento mesmo do corpo humano que exatamente, muito bem colocado. A própria realização da cirurgia aberta, até pra gente que muito eventualmente acaba fazendo, realmente ficou assim muito melhor, a gente passou a entender muito mais daquilo. É isso aí. Então é isso aí, pessoal. A gente queria só trazer uma luz aí no tema para ajudá-los nesse processo de decisão, mas sempre discuta com o seu médico, tenta entender se a indicação, qual foi o pilar daquela indicação, por que ele decidiu seguir naquele caminho, eventualmente busque outras opiniões e tal, para que você chegue ali no processo bem embasado e não tenha dúvidas que está seguindo pelo melhor caminho, tá bom? Meu nome é Diego Gouveia, sou médico urologista, estive hoje aqui com o Dr. Paulo Maron e qualquer coisa a gente está à disposição para tirar dúvidas, tá bom? Um abraço para vocês e até mais. 29, né, cara?